oferecer. Com a geração de caixa forte, a empresa acumula mais capital, tem mais condições de abrir mais lojas. Então, é mais ou menos essa dinâmica do que nós estamos falando. Então, quando a empresa entra na fase de crescimento, ela experimenta um monte de desafios. Este é um dos estágios mais críticos para o varejo. É aqui que uma boa parte fica, fica no meio do caminho mesmo. E que jogo é esse, né? A empresa, no processo de crescimento, ela tem que conseguir capital, ela tem que gerar caixa forte. Na fase de crescimento, ela tem que ter equipe forte para dar sustentação para o crescimento. Não adianta eu crescer e perder a mão da gestão, né? Entre outros desafios fortes. Então, essa aqui é uma etapa muito crítica, sensível, delicada, mas é ali que se ganha robustez e musculatura. Acontece que quando você atinge a maturidade e você consegue um certo grau de estabilidade, e aqui a parte engraçada é que a estabilidade ela pode não vir apenas de a empresa já ter muitos anos, ou a empresa já estar num certo patamar de qualidade, de operação, robustez. A estabilidade vem quando você conquista um certo grau de eficiência, você já se mantém no mercado, e muitas empresas entendem ser apropriado dar manutenção nesse estágio de maturidade. E aí entra a discussão. Isso daqui é um convite. Convite para quê? Bom, depende. Depende de quem é você. Depende do seu raciocínio, seu ponto de vista, e depende qual é o seu nível de interesse pelo futuro. Então, nessa discussão, entra um momento de decisão muito crítico. Qual é esse momento? É aquele que a gente define se nós vamos nos desenvolver ou não. Porque aqui é o momento em que a gente também atinge o declínio. Se, nesse momento, eu não tomar nenhuma decisão que me leve para frente, o que vai acontecer é que, aos poucos, a minha empresa vai definhar. Quem está parado não está parado, está andando para trás, porque todos os outros estão correndo. Então, na prática, em termos absolutos, você pode estar parado, mas em termos relativos, todos os concorrentes estão se mexendo. Então, eles estão te colocando mais distância ainda do que você teria só ficando parado. E aí é que é o ponto crítico. Você pode escolher não fazer nada, escolher ficar parado, ou você pode escolher se reinventar. Você pode escolher se desenvolver. E esse momento é super crítico. Por quê? Bom, vocês já viram para onde manda cada uma dessas decisões, né? E são dois tipos de decisão muitíssimo relevantes. Acontece que aquele que não acaba não forçando a barra nem para um lado nem para o outro, ele dá uma manutençãozinha no que tem, mas ele não faz grandes esforços para crescer e se desenvolver. E aí ele alcança uma certa zona de conforto, que é mais ou menos assim: o que eu ganho na minha loja ou nas minhas lojas é suficiente para eu bancar um padrão de vida legal para minha família e para mim, botar os meus filhos para estudar em boas escolas, conseguir ter o meu patrimôniozinho que eu pensava, que eu gostava, que eu gostaria de ter, sempre almejei isso e tal. E alcançado isso, aquela história, né? Tenho a casa da praia, tenho o sítio, tenho os carros que eu quero, minha família estuda bem, meus filhos estudam em boas escolas, eu tenho um padrão de vida bacana, e eu estou falando nem do padrão de vida ser super elevado ou ser super baixo, aquele que me agrada. E isso leva a pessoa a entrar numa certa zona de conforto. O problema da tal da zona de conforto é que ela faz você ficar parado. E como eu falei para vocês, quem está parado está andando para trás. Aí entra a seguinte questão. Se eu olhar para esse ciclo e pensar que o meu concorrente, né, não está aceitando essa zona de conforto, ele está se desenvolvendo, ele já está num patamar acima de mim. Só que se ele mantiver um processo contínuo de desenvolvimento, enquanto ele está crescendo, enquanto ele está se desenvolvendo, eu estou parado. Então, vocês percebem que a distância, ele estava junto comigo num certo momento. E a distância que ele foi conseguindo se tornou gigantesca, né? E, além disso, pode ser até que esse mesmo concorrente se mantenha em processo de evolução, né? E aí vocês vão ver que a zona de conforto, quando
o cenário muda e eu mantenho a evolução, a zona de conforto começa a ficar no nível ainda pior para mim. Ela me coloca numa condição quase inaceitável. Isso parece crítico, não parece? Mas vamos olhar para isso em termos mais concretos, mais reais. Vamos olhar para a história, né? Estou falando muita bobagem, Claudinho? Ou esse desenvolvimento aqui costuma acontecer com algumas empresas e outras ficam paradas mesmo? Faz sentido ou não faz? Faz sentido total, Alexandre. E é assustador, né? Porque é a realidade, né? Quem estiver parado na zona de conforto realmente está caindo, né? Vários amigos meus, lojistas, sempre falaram isso. Você tem que estar se reinventando e mudando a todo momento, porque senão você entra em declínio mesmo. Faz total sentido. Perfeito. As primeiras conversas que eu ouvi a respeito da Supercentral me agradaram muito e eu incentivei isso desde o começo, porque eu julgava que esse seria um caminho muito interessante. Só que isso aqui é conceitual, né? Apesar da gente conseguir enxergar na prática, né, Claudinho? É conceitual. Vamos olhar de uma forma um pouco mais concreta. Se eu pegar o ranking da Abras, das 50 maiores empresas varejistas em 2010, só 28 continuavam nesse ranking em 2020. Ou seja, 44% perderam a posição ou elas simplesmente não existem mais. Ou fecharam, ou quebraram, ou foram vendidas, ou foram divididas em partes, né? Então, nós estamos aí numa condição delicada. Esse é um cenário super, super, super delicado. Mas se a gente for olhar para o mercado mineiro, mercado mineiro, Marujo, o mercado mineiro está light, não está? O mercado mineiro nem teve empresas que cresceram, né? Um negócio bem tranquilão nos últimos tempos, não está? Mais ou menos uns 50 novas lojas aí por ano, aí, né? Está crescendo muito, não. Concorrência de tudo quanto é lado. Para cada concorrente, concorrência crescendo de tudo quanto é lado, atacarejo distribuindo em qualquer bairro da grande BH ou qualquer cidade acima de 30 mil, 40 mil habitantes e não para de crescer. E a previsão aí, como foi falado um pouco antes, é mais 70 lojas aí para os próximos 6 a 8 meses para frente. Então, realmente, o mercado mineiro, o que o Cláudio falou, parece que é diferente dos outros estados, mas, na verdade, não é diferente. Aqui tem ouro e diamante. Voltamos à corrida do ouro. Só com uma empresa de montagem, BH tem 70 lojas pagas para ser montada o ano que vem. Só com uma empresa. Ele tem contrato com outras também. Olha, responde a sua pergunta se a concorrência aqui está muito grande ou está light. Eu gosto muito de olhar para a história, né? Então, nós fizemos aqui um levantamento. Olha que curiosidade. Esse aqui é o ranking das maiores empresas do Brasil em 1990, né? Supermercadistas. Então, se a gente olhar, tem redes aqui, ó. Paz Mendonça, não existe mais, quebrou. Né? Casa Sendas foi adquirida pelo Pão de Açúcar. Bom Preço, adquirido pelo Walmart. Casas da Banha, né? Quebrou e foi dilacerada, vendida aos pedacinhos para cada um aí. Né? Eldorado não está mais aí. E aí vai. Agora, o curioso, tem um monte, né? Várias empresas aqui. Se a gente olhar, ó, Rainha Supermercado não está mais aí. Peralta foi vendido para o Pão de Açúcar, aí os donos voltaram e montaram outra rede. Sé não está mais aí. Então, assim, Nacional não está mais aí. Tem uma quantidade absurda. E de Minas Gerais, só tinha na 28ª posição o EPA. Né? Então, nós estamos falando aí de um representante mineiro. Mas, se a gente for um pouco para frente, né, em 2000, a gente só tinha DMA e Irmãos Bretas, né? Aí entre os 20 maiores. Isso parece que tem evoluído, não tem? Vamos dar uma olhada como evoluiu. Né? Se a gente pegar o faturamento anual em bilhões das 5 redes do supermercado de Minas, 5 maiores de Minas, então, em 2015, essas redes faturavam juntas 11,5 bi.
em 17, 15, 17 bi, 19 bi, 25 bi. Ou seja, eles aumentaram 1,5 vezes o faturamento de 2015 para 2020. Nós estamos falando de só 5 anos. Quando a gente olha para a quantidade de lojas, olha só que doideira. Então, eles saíram, foram crescendo, né? Aqui, os 5 maiores, né? E você vai vendo como são as coisas. Alguns nem cresceram tantas lojas, não, né? Saiu de 150 para 210 lojas só. Você vai vendo como são as coisas. Quem tinha 17 pulou para 63, né? Então, assim, são números bastante expressivos em cada uma das 5 maiores redes. E se você... Voltou um. E se você olhar de verdade para como estava o tamanho da coisa, eles tinham 349 lojas, hoje tem 550 lojas. Nós estamos falando só dos 5 maiores, gente. Então, eu queria chamar a atenção disso, porque cada um de vocês tem uma dessas redes, e às vezes mais de uma, colada na sua loja. E o que fez esses caras crescerem tanto, e talvez outros crescerem menos ou não crescerem? Se a gente pegar a data de criação de cada um dos associados da Supercentral, né, a inauguração do CNPJ, eu tenho certeza que tem empresas mais antigas do que essas que estão entre as 5 maiores. É muito provável. E o que fez a diferença, o que faz a diferença? Então, a gente pode discutir isso durante dias e dias e dias, e aí, mesmo assim, a gente não ter uma visão suficientemente clara a respeito dessa questão. Porque cada um vai ter um ponto de vista. Então, eu queria agora aproveitar isso aqui, fazer a pausinha nesse material, e eu queria envolver outros participantes, outros colegas aí que estão com a gente hoje. Então, eu vou começar com o Claudinho, só para ele depois escolher um ex-amigo para dar a sua opinião de por que essas redes cresceram tanto. Claudinho, seu ponto de vista, Claudinho, o que aconteceu? Foram eles que cresceram muito? Fomos nós, outros varejistas, que ficamos estagnados? O que foi que aconteceu nesse tempo para que houvesse uma diferença tão grande de aceleração? A gente só vai debater pontos de vista aqui, tá? Não tem... A gente não está tudo bem. Certo, absolutamente, só debater ponto de vista. Sim, perfeito. A história está nos mostrando isso, né? Nós temos empresas muito antigas dentro das nossas redes e mais ainda com amplitude da Supercentral Mineira. Eu acredito, Alexandre, nas duas coisas. Eles cresceram muito, já estavam muito bem preparados quando teve as grandes oportunidades de mercado, né? Já tinha um corpo para isso, né? Você pegar o DNA na 28ª posição em 20 anos atrás, não é isso? A primeira que se apresentou, ele já vendia 7 bilhões, não é isso? Bom, realmente eles aproveitaram a onda e cresceram demais. Em contrapartida, muitos do pequeno e médio varejo ficaram na zona de conforto, lutando com seus problemas, né? Os seus problemas que, para muitos, são pequenos, mas para nós sempre foram gigantes, né? E aí tem a nossa culpa, né? Nesse ponto todo tem a nossa culpa, né? Eu vejo, quando eu vejo esses gráficos, vejo essas explanações, eu me sinto um pouco envergonhado com relação à quantidade de anos e crescimento, né? Por dentro do mercado. Porque quando a gente olha Brasil, quando a gente olha outras praças, a gente encontra vários argumentos para nos defender, né? Mas quando a gente olha para dentro do mercado mineiro, para a Zona da Mata, onde eu estou, e boa parte da turma aí também está, eles estão brigando com as mesmas dificuldades, né? Só tomaram a atitude de acelerar de uma maneira mais eficiente e rápida. E aí foi aquilo, Alexandre. Vou responder a minha visão
no primeiro gráfico que você colocou, né? A luta de criar uma empresa, aquela luta de fazê-la crescer e atingir a maturidade. E muitos pararam na maturidade, né? Se contentaram com aquilo, mas não esperavam esse crescimento, né? E aí alguns retomaram isso há pouco tempo, e sempre há tempo, né? Sempre existirá tempo, né? Não tem tempo perdido na realidade. Eu acho que a gente tem que aprender com o passado, né? Você mesmo citou várias empresas que sumiram, quebraram ou foram adquiridas, né? E muitas dessas empresas antigas, nós estamos aí, né? Para nós, algumas empresas antigas, pequenas, o crescimento é tão grande quanto, porque quando você sai do 0,1 e chega no 1, é grande, pô. Lógico. Com certeza. Cláudio, pegando o gancho que você falou, sempre há tempo, né? E eu acho que é um ponto importante essa introdução que foi feita aqui pelo Alexandre, para mostrar que realmente quem está na zona de conforto precisa se mexer, precisa evoluir. Mas o que a gente vai passar a partir de agora é exatamente isso, né? Formas de enfrentar esses desafios para que a gente possa, como diz o início, a chamada, vencer a concorrência. Né? Eu acho que tem formas de a gente construir esse cenário de uma maneira positiva para que a gente possa evoluir nesse sentido de vencer a concorrência. Claro. Então, com isso, vou passar a palavra para outro colega aí, o Alexandre me pediu para sugerir alguém aí para dar continuidade. Eu vou passar a palavra para o Marco Antônio Fernandes, do Pais e Filhos. Está aí dentro, ele vai entrar aí para falar para a gente, porque é um cara que eu respeito muito, tem uma história empresarial fantástica, tem crescido muito e tem visto os gigantes crescerem também, mas tem reagido muito. É um cara que eu aprendo muito e, publicamente, agora, teço elogios a ele, quero ouvir a opinião dele a respeito disso. E aí, Marco? Me jogou na roubada, hein, Claudinho? Mas eu falei bem, né? Fiquei na roubada, mas cresceu também, né? Por isso que eu falei que ia ser ex-amigo. Pois é, ex-amigo. Boa tarde a todos, boa tarde aí, Alexandre e Gustavo aí, em nome de todos aí, né? O Claudinho colocou bem, Alexandre também fez uma explanação nua e crua dos números, né? Eles não mentem. E, na verdade, Alexandre, eu encaro isso muito, esse crescimento, né? Dessas grandes redes, é uma conjunção de muitos fatores, né? Então, primeiro a eficiência deles, né? Em crescer realmente com robustez, e acima de tudo, é aquilo que nós todos temos buscado a todo momento, porque a gente sabe que não existe outro caminho para nós que não seja da gente buscar o máximo de eficiência nas nossas lojas, na operação, na retaguarda. Sem essa eficiência, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? E, assim, uma coisa que eu sempre defendo muito, e, aliás, tem sido um diferencial nos últimos tempos, nós aqui na Rede Supermais, é exatamente a troca de informação uns com os outros, uns incentivando os outros a crescer. Estar associado é muito importante também nesse momento, porque é onde a gente vai entender que os problemas que acontecem conosco, ou as oportunidades também, né? Não vamos falar só de problemas, também de oportunidades, elas também acontecem com outros parceiros, né? E juntos a gente consegue encontrar muitas vezes o melhor modelo de gestão. E esse é o desafio. O desafio no momento é gestão. Hoje o mercado vem sinalizando uma acomodação, digamos assim, né? Porque nós tivemos um boom com a pandemia e hoje a gente tem aí a reabertura de shoppings, reabertura de viagens, daqui a pouco viagens internacionais, restaurantes. Então, o dinheiro que estava indo para o supermercado é natural de que ele vá para outros segmentos também. Então, o grande desafio que nós temos hoje é exatamente reter esses clientes, segurar aí faturamento, que não é fácil, né? Acredito que seja
um fenômeno que está acontecendo com todo mundo. Mas respondendo aí a pergunta, que eu acabei fugindo um pouco, eu acho que é uma conjunção de fatores aí, de eficiência, de investimento, de realmente sangue no olho, né? E aí você falou muito bem, à medida que você vai colocando mais unidades, você começa a ganhar escala e isso te facilita a abertura de novas unidades também. Mas aí vem também o desafio que você colocou no seu gráfico, né? Ótimo, você vem numa crescente, beleza, você falou muito bem. Quando eu acho que está bom, está horrível, porque aí eu estou ficando para trás. Olhar sempre para frente, com muito foco, não tem outro caminho, né? Então, quem acha que está bom já ficou para trás. Isso aí tem sido grandes desafios, o desafio que nós temos enfrentado. E a gente vê realmente, aqui a gente tem uma história próxima, né? Que é o Bahamas, que está aqui bem próximo do meu caso, aqui em Juiz de Fora, né? Que é um exemplo de eficiência realmente, né? De gestão, mas se preparou para isso. Né? Bem, a gente acompanha ao longo da história como eles se prepararam para esse crescimento. E é isso que a gente busca. Marco, eu quero aproveitar aí essa sua colocação a respeito dessa história de abrir loja, eficiência. Eu queria fazer uma enquete aqui com o pessoal. Gustavo, coloca lá para a gente no grupo, lá no bate-papo do grupo, né? Aqui mesmo dentro do Zoom, um link. Eu queria que cada um dos colegas aí respondesse esse link. Basta clicar no link e dar a sua resposta. É bem simples. Uma pequena pesquisa que nós estamos fazendo a respeito da quantidade de lojas que você abriu nos últimos tempos. Né? Então, clica lá e responde a perguntinha para a gente, por favor. Enquanto isso, a gente vai preparando aqui o nosso bate-papo para novos desafios também, agora pensando em como resolve, né? Porque, Marcos, você está muito correto. Você falou a respeito da questão da eficiência, você falou a respeito da abertura de loja, e aí eu quero saber quantas lojas o pessoal tem aberto recentemente. Todos esses são fatores que são absolutamente cruciais, né? Mas tem uma coisa muito curiosa. Eu participo de eventos, né? Nós somos chamados para palestras em eventos de conteúdo de varejo há muitos e muitos e muitos anos, né? Eu acho que há pelo menos 20 e poucos anos a gente participa intensamente como palestrante desses eventos. A quantidade de vezes que eu vi, você falou do Bahamas, né, que eu vi o Jovino nesses eventos, foi incrível. Eu diria para você, assim, em Minas Gerais, eu acho que de 10% a 20% dos eventos ele não estava presente, né? Então, aí a gente entra naquela conversa, né? Já, talvez, aí dando um pequeno puxão de orelha. Quantos associados nós temos na Supercentral? Quantos varejistas nós temos na rede inteira? 352, Alexandre. 352. Hoje nós estamos com uma maravilhosa plateia de 55. Eu tenho 350, eu tenho 300 caras que talvez não tenham tido interesse na discussão da Supercentral, não tenha tido interesse na discussão de como superar a concorrência, que talvez não tenha, eventualmente, conseguido se organizar para estar 1h30 fora do negócio e participar de um fórum onde há uma quantidade enorme de varejistas semelhantes interessados em buscar algum tipo de melhoria. Então, eu me lembro de ter visto o Jovino numa quantidade gigantesca de eventos que eu participei. Muitos, muitos. Então, como você mesmo falou, tem um ponto, né, que depende muito da gente. Acho que eu costumo falar para todos os meus clientes, não tem fórmula de sucesso. Só tem 2 ou 3 assuntos que vão fazer realmente as coisas andarem, as coisas acontecerem. O primeiro deles, a gente tem que garantir que nós estejamos dando o gás necessário. É só com suor que se faz varejo, não tem outro jeito. O segundo é que a gente esteja aplicando não só os braços, mas também o cérebro. Nós temos que pensar o varejo. Porque se a gente só acordar de madrugada e passar o dia inteiro na loja, abrindo loja, fechando loja, a gente não vai ter tempo para se dedicar a mudar o negócio para ele crescer mais rapidamente, com mais força, com mais intensidade.
Se não me dedicar aos pilares de eficiência do negócio, eu nunca vou alcançar os patamares de eficiência dos maiores. Tem um detalhe, que é um paradigma, tá? Isso tem um pouco a ver com o que o Marco comentou aí e também com o que o Cláudio falou. Nem sempre os maiores são mais eficientes. Às vezes, eles de fato só são maiores. E quando nós vimos lá, eu falei de Casas da Banha era um dos maiores varejistas do Brasil, né? E quebrou, mas quebrou quebradinho mesmo, quebrou afundando. Quantos mais daquela lista não estão aí porque, de fato, chegaram nesse mesmo estágio? Então, a grande questão é a seguinte, às vezes, você pode obter um nível de eficiência maior do que as maiores redes. E isso depende só de você querer aprimorar o negócio, querer desenvolver o negócio, querer levar o negócio para frente. E a gente sabe como são essas coisas. Vai ter que querer, porque a primeira força é essa. Se eu não quiser, não anda. Simples assim. Então, aquele que não tem a ambição de ser maior e ser mais forte, vai começar a ter que ter medo de ser pequeno, não ser maior. Porque não ser maior te deixa numa condição muito fragilizada. Não acelera teu crescimento, porque tem aquela história, se você já... Faz o seguinte, eu vou gastar, com um prédio alugado, vou gastar 6 milhões para montar uma loja nova. Então, 6 milhões, se eu fizer uma loja por ano, quanto que eu tenho que ter de lucro no ano? Alguma coisa maior do que 6 milhões, para poder ter guardado 6 milhões para reinvestir. Então, para eu dar 6 milhões de lucro por ano, quanto que eu tenho que faturar? Então, eu preciso fazer essa conta. Na medida em que eu já não tiver mais gerando só 6 milhões de caixa no ano, estiver gerando talvez 12, 13 milhões por ano, bom, já estou em outro patamar. Na hora que eu estiver gerando 13 milhões de reais, eu já abro 2 lojas por ano. Mas quando eu estiver gerando 18, eu abro 3. Quando eu estiver gerando 24, e aí vai, né? Então, quanto maior eu for, quanto maior o porte do negócio, mais rápido ele vai crescer. Por isso, aquela curva de crescimento, ela começava e aí ela acelerava rápido, né? Pessoal, por favor, aqueles que não responderam, contribuam aí para a gente poder ter uma análise, uma pesquisinha uma enquete bem consistente. Só 17 pessoas responderam até agora. Capricha aí, pessoal. Capricha aí, que isso aí é válido para todos nós, né? Então, Cláudio, eu acho que você está completamente correto. Eu gostaria só de chamar a responsabilidade para quem a tem. O que eu quero dizer com isso? O que eu ouço do varejista, não, porque o mercado isso, porque o concorrente aquilo, porque o governo não sei o que lá, o problema está fora. Será que o problema está só fora? Qual é a nossa responsabilidade por fazer a nossa empresa funcionar bem? Quanto do fato da minha empresa não dar o lucro que poderia dar é responsabilidade minha? Total, gente. Eu vou entrar concorrente. Perfeito. Eu tenho um cliente em Santa Catarina que entrou concorrente pesadíssimo, 3 atacarejos. Um Forte, um Comprão e um Brasil Atacadista. 3 atacarejos entraram na área de influência da sua loja. Bom, a projeção de perda dele era gigantesca, né? Bom, resumo da ópera. Depois de fazer um monte de coisa e se preparar, a gente conseguiu fazer com que a empresa perdesse 2,5 pontos percentuais do lucro líquido. Não estou falando 2,5 pontos percentuais, estou falando 2,5%. Perdeu só 2,5% do lucro líquido. Ou seja, fez um trabalho, uma lição de casa muito bem feita, com 3 atacarejos entrando a menos de 1.500 metros, as 3, sendo que uma delas está parede com parede do terreno dele. Como é que esse cara conseguiu? Dá para fazer. Então, depende muito desse negócio, de eu acreditar o meu sucesso a mim. Agora, eu ouço muito varejista por aí, Marco, que é assim, quando o negócio explode de vender, explode de lucrar, o cara enche o peito e fala, nossa, eu sou bom pra caramba. Agora, quando vai mal, ele fala, a concorrência é isso, o governo não sei o que lá, é muito imposto. Cara, assim não dá. O primeiro passo para fazer acontecer é trazer a responsabilidade para si, né?
Eu vou ter que comprar uma caixinha de som para pouquinho. Certo? Acho que tem alguém aí querendo falar. Bom, então, concorda? Faz sentido, Marco? É coerente isso que eu estou falando? Né? Então, assim, acho que temos que ir para frente com essa história. Ô, Gustavo, como é que estamos aí em respostas? Agora melhorou bem. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Temos aqui, ó, 68% dos respondentes, 36 mais 32 ali, dá 68% dos respondentes abriram até uma loja nos últimos 5 anos. A gente vem aí com a turma de 2 lojas e a turma de 3 lojas. Deve ter alguém aí que abriu bastante loja. Depois, se alguém quiser comentar aí dessa abertura de loja, esses que cresceram mais, seria legal. Aí a gente tem um exemplo de gente que também está crescendo entre os médios e pequenos, né? Isso é um exemplo bem positivo para a gente trocar ideia aqui também. Quem respondeu aí, porque a gente não sabe quais são as respostas aqui, né? Temos 25 respondentes ao todo, com esses patamares aqui de percentuais. Perfeito. Olha só Está que mexendo ainda, tem gente que acabou de votar, 26. Ah, tá, legal isso aí. Então, assim, olha só a questão. Nós estamos falando de uma quantidade bastante grande que abriu uma ou nenhuma, né? A imensa maioria aqui. Nós falamos 69%, né? Quase 70%. Vocês percebem que essas empresas, elas estão no mesmo ambiente, provavelmente, do que outras. Às vezes tem a própria falta de capital, às vezes tem a forma como você se organizou, não era prioridade crescer, e aquele que ficou na zona de conforto, provavelmente, sofreu um pouco mais com a concorrência. Se a gente olhar para as redes, todo mundo me pergunta, né? Ah, Alexandre, mas qual que é a média de crescimento? Qual que é a média de margem? Qual que é a média disso, média daquilo, né? Dos outros negócios aí? Qual que é a média de mercado? Se a gente pegar esse grupo aqui e nós fizermos uma média de mercado, nós estamos falando de alguma coisa perto de 1,3 lojas ou 1,5 lojas, alguma coisa assim. E com 1,3 lojas, você viu que teve gente que cresceu 5? Então, a grande questão aqui para nós é que não interessa saber da média. Eu quero saber dos melhores. Isso que importa. Quantas lojas os melhores entre os pequenos abriram? Né? Então, é essa dinâmica que nós temos que ter. É uma coisa mais agressiva, mais para frente, mais em cima, né? Então, eu acho que se tiver mais alguém que queira acrescentar mais algum fator que a gente eventualmente não tenha discutido aqui, a gente pode trazer para a mesa. Senão, a gente já vai começar a discutir um pouco das soluções disso, dos caminhos para serem tratados com relação a isso. Vamos adiante? Vamos lá. Diante desse cenário, gente, o que nós temos aí é que só resta uma questão, né? O varejista tem que evoluir. E o varejista está sempre se perguntando isso. Essa é uma pergunta que eu ouço com frequência, né? Como garantir o futuro da minha empresa? Então, existem várias maneiras, mas eu queria trazer para vocês uma discussão bem específica sobre os caminhos para isso. Então, assim, aqueles que estão nadando de braçada, eles têm uma certa competitividade, eles têm uma certa linha de preço, e todo mundo diz que é por causa do preço que esses caras de verdade crescem. Mas não tem absolutamente nada a ver com isso. A grande questão não é o preço. Vamos ver o que é, então. Para vencer a concorrência de verdade, a gente precisa olhar, antes de mais nada, para o modelo operacional, o tipo de loja que você tem, os pilares de eficiência da sua loja. Por que eu estou falando disso? Porque quando você vê qual o modelo de loja que mais cresceu nos últimos anos? É muito óbvio, né? A resposta, até os nossos filhos sabem, porque de tanto que a gente fala em casa, os nossos filhos já sabem de cor essa palavra, chama-se atacarejo, né? E por que o atacarejo é mais barato? Alguém sabe me dizer por que o atacarejo é mais barato?
Pois é. Alexandre, você perguntou por que o atacarejo é mais barato? Ou dentro do modelo operacional? Por que ele cresceu? Desculpa, eu não compreendi a tua pergunta. Por que o atacarejo é mais barato? O modelo de negócio dele, o custo dele, ele oferece menos serviço? Então, você sabe que para cada 100 pessoas que eu pergunto por que o atacarejo é mais barato, ou que vem me dizer que o atacarejo é mais barato, e eu pergunto por quê, me respondem que é porque ele tem diferença tributária. A segunda resposta que eu ouço é que ele vende muito. E pouquíssimos, Cláudio, pouquíssimos mesmo, respondem o que você respondeu. E aí entra a seguinte questão. O atacarejo não tem serviço. O atacarejo não tendo serviço, não tem ninguém fatiando no balcão, ou pelo menos não tinha, né? Já está aparecendo alguns atacarejos por aí que tem. Mas esses aí eu confesso que eles têm problemas gravíssimos. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, a primeira questão que está por trás disso, Cláudio, de fato é o modelo operacional. Mas onde? O cara tem 9% de despesa, Cláudio. Um atacarejo hoje, atacarejo raiz, tem 9 a 10 pontos percentuais de despesa total. Quando você tem 10% de despesa total e um varejista normal, supermercadista, costuma ter 20, um número bom para o varejo é 17. 17 é 18, mas dependendo de como for o negócio, o tamanho da loja e tal, até uns 19, uns quebradinhos, ainda dá conta. Aí a questão é a seguinte: como é o modelo operacional? Menos serviço. Menos serviço, menos despesa. Menos despesa, posso ter margem menor e continuar ganhando a mesma coisa. Consequentemente, com a margem menor, meu preço vai ser mais baixo. Então, se o varejo tem 20% de despesa e o atacarejo tem 10%, aí a gente já pode concluir que ele pode ser 10% mais barato, 100% do sortimento, mas ele não faz isso. Se você pegar algumas categorias, vai ser 4% ou 5% mais barato. Em outras é 30%. Ou em outras é 20%. E aí, na oferta, chega a 30%, 40%, às vezes 50%. Às vezes, o preço normal do cara é o custo de aquisição que você tem. Aí, como é que faz, né? Ele está vendendo pelo preço que você paga. Então, a grande questão aí não é que ele está fazendo mágica, não, tá? Não é que a tributação ajuda, não. É que é o modelo operacional. O tipo de loja determina que despesa eu terei e, portanto, que preço eu vou ter que praticar. Um outro exemplo de modelo operacional, que também faz sentido olhar para ele, vocês viram recentemente a rede de lojas Hortifruti, Natural da Terra, foi vendida para Americanas.com. E todos os dados, né, tornou-se uma empresa pública, balanço teve que ser exposto e tal, e aí nós estamos falando de uma empresa que tem 46% de margem bruta. 46%. Esse cara ele pode brincar quanto ele quiser, que para não dar resultado ele vai ter que errar demais. Ele tem mais gente, tem mais despesa, tem quebra mais alta, mas essa diferença ela é gigantesca. Então, o modelo operacional ele define qual vai ser o perfil da sua empresa. Aí, sabe o que eu vejo? Toda hora eu vejo gente querendo competir com o atacarejo. Aí eu vejo o supermercadista falando que vai fazer o preço do atacarejo. E tudo bem, porque ele vai cobrar do fornecedor. Gente, é fantasia, não vai nada. Nem fornecedor vai pagar isso, e se pagar vai ser verba, a verba vai voltar no custo, porque do couro sai a correia, né? Nem vai ter estômago, estofo para conseguir atacar o atacarejo continuamente, não vai dar. Isso aí é loucura. Então, Alexandre, pois não. Pedindo licença, não tinha Marujo. Eu estava conversando isso com o Gustavo, um pouco antes de você entrar, exatamente sobre essa questão. A Supercentral Mineira, o foco dela desde o início, nunca foi comprar mais barato. Sempre foi reduzir despesas. Né? Porque na redução de despesa operacional, você consegue ser mais competitivo. É o que você está acabando de falar aí agora, principalmente em relação aos atacarejos.
né? Então, acho que um dos grandes desafios de uma rede hoje, não só da Supercentral Mineira, mas de todas, independente do tamanho, é exatamente fazer uma compra mais concentrada. Sem dúvida, isso é um dos primeiros focos estruturais de qualquer rede que se preste ao mercado ou que venha a ser criada. Mas não esquecer que por trás desse principal foco de compra existem reduções substanciais que podem impactar diretamente no custo operacional do seu negócio e que vai tornar você mais competitivo sem que você perca a sua rentabilidade. Só para complementar o que você está falando. O resumo da ópera é esse, né, Marujo? Se você quer ser competitivo, você tem que lidar com a sua estrutura e não apenas achar que você vai tirar a diferença no custo de aquisição. Para falar a verdade, eu tenho uma opinião muito crítica sobre as centrais de negócio, no sentido de dar uma chacoalhada nas pessoas que estão operando em centrais. Central de negócio é algo que nasceu para dar errado, gente. Esse negócio, a probabilidade de sucesso disso é 0%. Não é zero, é 0,1%. E para manter vivo, é você que tem que fazer a diferença. Para manter vivo, ou você se mexe, ou você adere, ou então já era. Esse papinho mole de ficar comprando fora enquanto a turma está toda fazendo a compra junto, não dá em nada isso aí, não. Ficar mantendo nas redes associados que não participam, que não colaboram, que não se integram, não vale nada, é só número. Então, assim, esse negócio nasceu para dar errado. Vai dar certo por causa da persistência de alguns, e não de todos. Lá na Rede 100, eles têm um trabalho de engajamento fenomenal. Nós fizemos esforços e mais esforços com eles para manter o grupo bem próximo, bem unido e tal. O Emerson faz isso com maestria, né? O Sandro, cara, ele é um batedor, ele bate firme no pessoal para mostrar que não é, assim, mole esse processo. Tem que pegar firme, tem que ter engajamento, tem que querer fazer diferença, senão não vai para frente. Então, a minha defesa aqui é que esse ponto, comprar junto, é fundamental, gente. Só que isso é pequeno perto do potencial total. Mas é muito, muito pequeno. Então, vamos olhar para onde mais o varejo precisa se adequar para conseguir vencer a concorrência. Despesas. Eu tenho que ter produtividade. Eu tenho que garantir que eu saiba o que eu estou fazendo com relação a cada um dos passos que eu dou em loja. Meus processos operacionais, minha equipe, nível de serviço que eu ofereço. Eu tenho que saber direitinho como eu faço isso. Porque se eu não tiver despesa baixa, não tem jogo, né? Aí, além disso, as perdas têm que ser muito baixas. Então, aqui nós temos 3 fatores de altíssima relevância que vão me levar a ter a tal da competitividade. Só que o associativismo, ele é um dos fatores que tem potencial de aglutinar tudo isso, de botar tudo isso no mesmo balaio. Então, assim, eu vejo gente falando de centrais de negócio e o cara não quer investir. Aí você pergunta, por que você não quer investir mais dinheiro, mais tempo na central? Porque não dá lucro, não dá retorno. Mas, filho, você entendeu que você está no capitalismo? Você sabe qual é a regra básica do capitalismo? É você investe e tem retorno. Querer ter retorno sem investir, me perdoe. Isso aí é uma loucura, né? Então, assim, é impossível, é contra as regras, é contra a natureza do capitalismo. O capitalismo precisa que você faça investimentos e colha frutos. Agora, se você investiu, aí tem que vir resultado. Então, aqui nós temos 4 aspectos críticos, que um deles tem capacidade de ajudar os outros 3 de uma forma muito intensa. E aí, com isso, você gerar mais competitividade. Sendo competitivo, né, você vai ter que, para ser competitivo, você vai ter que trazer as suas despesas, as suas perdas e o modelo operacional para um patamar apropriado. Você pode ir atrás da associação a qual você faz parte, para que ela dê esse impulso, para que ela empurre, e você vai ter que ter uma estratégia de negócio muito clara, saber o que você quer e quando. Não dá para você permanecer do tamanho que você é hoje por mais 1, 2, 3 anos. Você tem que evoluir para ganhar escala, senão não vai conseguir sucesso.
Então, a grande discussão é, a sua empresa tem que estar entre as melhores. Pois não, Gustavo? Voltando ali no slide anterior, a gente tem uma situação que é o seguinte, a gente viu no início lá que quem foi evoluindo, foi subindo integral, foi evoluindo. E uma das formas da gente alcançar esse abismo hoje, que sozinho, na hora que olho para cima, né, vejo as grandes redes mineiras aí com 2 bi, 5 bi, 9 bi de faturamento, na hora que a gente olha para cima, uma das formas de pular esse abismo aí é exatamente através do associativismo, né? Porque sozinho é muito mais difícil, né? A gente vai falar disso mais na frente, mas pegando o exemplo lá da Rede 100, com o caso da Unisuper, essas lojas da Unisuper, dentro de uma mesma bandeira, singular a Rede Wise, singular a Rede Supermais, se uniram para poder fortalecer e pular diversas etapas aí dessa evolução, já chegando a uma empresa única de aproximadamente 500 milhões de reais de faturamento no ano. Então, assim, o associativismo tem diversas vertentes que podem acelerar e impulsionar esse crescimento de uma maneira rápida, né? Porque, pelo que a gente tem visto em Minas, esperar, às vezes, 4 anos, como o Marucci colocou ali, pode ser difícil para muita gente. A gente tem que acelerar esse processo. E o fortalecimento que se obtém através das centrais, ele pode ser realmente decisivo nesse processo. Para nós, o que faz uma grande diferença, o que importa muito, é garantir que essa estrutura, né, seja aproveitada. Não dá para ficar pensando apenas em comprar junto, tem que fazer muito mais coisa junto, né? Mas vamos entender como é que a gente faz para estar entre os melhores, né? Então, uma curiosidade, você pode ser ótimo de operação financeira e comercial. Se você não for bom em gestão de pessoas, você vai ter dificuldade. Então, vamos pegar diferentes combinações. Se você não for bom em gestão de pessoas, aí você não vai ter uma execução boa e não vai ter engajamento. Mas se você for como esse exemplo 2, que é bom em tudo, só não é em operações. Aí, se você não é bom em operações, você vai ter um monte de coisa legal, só que você vai ter baixo nível de serviço, baixa participação de perecíveis, despesa operacional alta. E se você não for bom no financeiro, o que vai acontecer? Você vai pagar juros altos pelo seu capital e você vai ter um fluxo de caixa negativo. Mas e se nós estivermos falando da questão comercial? E se você não for bom no comercial? Você vai ter margem baixa, mix desatualizado e muita ruptura. Então, perceba uma coisa, ninguém é feliz se for ruim em um dos pontos. Você precisa ter eficiência em todos eles. Então, é aí que você tem que se unir com os demais para buscar caminhos para a evolução dessas coisas. Então, para dar um exemplo um pouco mais concreto para vocês, a gente desenvolveu uma metodologia chamada Fronteiras da Eficiência. Nessa metodologia, nós temos aqui um grupo de empresas que é classificado de acordo com o lucro que gera e o nível de crescimento, ele é classificado aqui na primeira fronteira de eficiência, que é a faixa vermelha. Se ele está na primeira fronteira de eficiência, ele de verdade está abaixo da média ou na média dos seus concorrentes. Se ele está abaixo da média, ele está gerando pouco lucro e um crescimento pequeno. Bem, acontece que para eu melhorar, eu já tenho que buscar um caminhozinho para ficar, na pior das hipóteses, aqui no limite, na fronteira 1, o F1 aqui. E com isso eu estarei igual ou melhor que os meus concorrentes. Vamos lá, gente. Mas se eu quiser evoluir isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar aprimoramento. Então, aprimoramento tático. Sei lá, vou implementar pricing, eu vou fazer otimização de despesas, ganho de produtividade de processos operacionais das lojas, daí por diante. Então, aí eu alcanço um aprimoramento tático, eu alcanço a segunda fronteira de eficiência. Bom, com isso feito, agora eu vou buscar a terceira. Para buscar a terceira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprimorar minhas capacidades. Uma coisa foi eu ter implantado pricing, eu ter implantado a gestão por processo, a maior produtividade nos processos operacionais. Eu ter desenvolvido uma loja mais bacana, acho até que vou usar o exemplo da loja que cabe bem. Se a minha loja não está bacana e eu quero melhorar para alcançar pelo menos meus concorrentes locais, eu tenho que ir para o F1. Então, eu vou desenvolver uma loja bacana. O que é uma loja bacana? Sei lá,
eu vou olhar para Minas Gerais e vou pensar assim, poxa, eu vou fazer uma loja como... Falo de uma loja bacaninha, média, Gustavo, de Minas, deixa eu ver. O pessoal lá de Uberlândia, nosso cliente lá, ó, Isso. boa. Eu vou fazer uma loja como do Supermax, eu vou fazer uma loja como do Rena, que são boas lojas, né? Lá de Itaúna, e aí vai. Pô, mas e se eu quiser alcançar a fronteira 2? Pô, se eu quiser alcançar a fronteira 2, talvez eu vá buscar, talvez, sei lá, vou olhar para o pessoal do Pony, né? Verde Mar. Mas e se eu quiser alcançar lá, evoluir minhas capacidades e tal, alcançar uma fronteira 3? Pô, talvez eu vá olhar para São Paulo, vá olhar para o Paraná como uma loja do Festival, vou olhar para São Paulo como uma loja do Saint Marché. Mas e se eu quiser evoluir e alcançar a fronteira das melhores práticas? Né? Putz, aqui talvez eu tenha que olhar para uma loja de Santa Luzia, né? Tenho que olhar para uma loja com produtividade, com performance, com eficiência e tudo mais. Não por causa do perfil do público. E aí entra a questão, eu aprimorei minhas capacidades para chegar nas melhores práticas, agora eu tenho que aprimorar meus processos. Não que o processo operacional tenha que ser melhor, não é só isso. Eu tenho que deixar de gerenciar por hierarquia e passar a gerenciar por processo. O que quer dizer com isso? É o comprador, quando você fala para ele, pô, mas o cara da loja não expôs a mercadoria que você comprou. Mas isso é um problema da operação, não é meu, eu sou de compras. Eu já comprei, já recebi do fornecedor, agora é ele que tem que colocar na gôndola. Quando ele está pensando assim, ele está fazendo a gestão por hierarquia. Ele é daquele departamento, daquela hierarquia, então o outro assunto não corresponde a ele. Mas quando ele começa a pensar que o processo de venda está na mão dele, ele tem que se preocupar desde conhecimento de comportamento do consumidor, tem que se preocupar com aspectos relacionados, por exemplo, a estrutura de organização dos pedidos de compra, a logística, recebimento, exposição da mercadoria em loja, a adequação da exposição das categorias e o equilíbrio disso na loja, ou seja, nível de serviço, atendimento. Mas, espera aí, ele vai fazer tudo isso? Não vai fazer tudo isso. Mas ele tem que pensar em tudo isso, porque ele é responsável pelo processo que está na horizontal, não pela hierarquia que está na vertical. Quando uma empresa passa a fazer isso, ela alcança um novo patamar. E aí ela vai para a fronteira das melhores práticas. Sabe qual é o problema? É que tem um cara lá fora que criou a Amazon Go. O que é a Amazon Go? Todos já viram aquele vídeo excepcional. O cara entra na loja e não tem checkout. Ele pega o produto e sai. Não tem checkout. Gente, quando o cara lança uma loja que não tem checkout, o que ele fez? Primeira coisa, ele eliminou um dos principais ruídos que tem consumidor na loja, que é passar pelo checkout. É a hora da tristeza, é a hora que eu pago. Eliminou esse ruído. De quebra, o cara conseguiu deixar a loja com uma imagem de tecnologia fantástica. Mas o mais importante disso, que pouca gente fala quando olha para as lojas da Amazon Go, sabe o que é? Eliminou 40% da mão de obra daquela loja. 40%. Então, entra aqui a nossa discussão. Esse cara, ao fazer isso, todo mundo babou. Só que todo mundo olha e fala assim, mas sabe o que acontece? Isso aí é assim, ó, isso aí é loja modelo, não vai abrir mais e tal. Há poucos meses atrás, eles abriram 15 lojas nos Estados Unidos. Aí ferrou. Sabe por que ferrou? Porque deixou de ser uma história de inovação, onde ele está extrapolando, expandindo as fronteiras da eficiência, e passou a ser melhor prática. Só que cada um desses foi sendo empurrado, cada um que estava nessas faixas foi sendo empurrado para trás. Se você estava aqui no limite da fronteira 1, você foi empurrado aqui para o meio. Quem estava aqui no cantinho, nesse momento, já pode ter sido jogado fora do mercado. Não consegue mais atuar. E essa é a prova que o mundo se desenvolve e a gente precisa se manter em movimento. Só que não é só isso, isso tem uma representatividade também de resultados. Então, normalmente quem está aqui perto da F1 está até 3% de lucro líquido, quem está aqui na F2
entre 3 e 4,5%. Quem alcança F3 entre 4,5% e 5,5%. E quem vai para F4 vai de 5,5% a 7% do lucro líquido. Nós temos cliente com mais do que isso, 7, 7,5%, até um pouquinho mais. Já foge um pouco da curva, né? Mas é isso que acontece. Então, eu estou falando de crescer 50% em cima do anterior, 83% e 133%. Deu para perceber que a quantidade de dinheiro que você vai acumular, se você estiver na F4, vai te permitir abrir loja quase 1,5 vezes mais rápido do que o seu concorrente, que estava aqui, ó. Então, é essa a dinâmica. Se a gente não evolui, o mercado nos joga para fora. Então, nós temos que entender que isso vai acontecer em diversas frentes, né? Olhando para o operacional, que é um daqueles temas, nós temos todos os processos operacionais de todas as áreas. Então, cada um dos setores tem um conjunto de processos operacionais que precisa ser cuidado, tratado, melhorado, aprimorado. Se eu não fizer isso, eu não vou ter uma boa experiência de compra do shopper. Mas se eu não fizer isso, eu também não vou ter eficiência operacional. E esses são fatores de altíssima relevância. Então, a grande questão aqui, tá? Vamos olhar para a estrutura de eficiência. A estrutura de eficiência, que são elas? Então, se a gente pegar nesse outro modelo aqui, dentro das fronteiras, uma empresa que está aqui na F1, ela está fazendo foco, está com foco na execução, é o básico bem feito. Uma empresa que vai para o F2, ela está fazendo monitoramento contínuo dos processos lá na operação. Então, ela já está controlando se os caras executam o que tem que executar. Uma empresa que foi para o F3, ela tem um time engajado na jornada de compra do consumidor. E uma empresa que alcançou o F4, ela está fazendo gestão da força de trabalho. Ela está organizando que tarefa cada colaborador tem que executar em cada momento do dia da loja. Ao ponto dela poder fazer a reposição preditiva, que é saber que dessa hora até o final do dia eu costumo vender X pacotes de arroz. Então, eu já preparo o abastecimento desses X pacotes. Né? Então, são dinâmicas que precisam ser observadas. Nesse movimento, nós temos que ter bem claro que é você que determina como é que você vai evoluir nas fronteiras da eficiência. Senão, você não vai a lugar nenhum. Né? Um outro fator que é extremamente crítico, que faz uma diferença grande, né, é a tal das perdas. Então, quando a gente olha para as perdas, elas vêm crescendo nas apurações que a Abras faz. Então, em 2018, estava lá com 1,8, depois 2,03, 2,34, e a média aqui tem que ser 1,7 percentual no máximo. Nós temos cliente que já bateu 1,33 de quebra. Então, vamos lá. São questões que precisam ser observadas. Sem isso aqui, como é que você vai ser eficiente? Como é que você vai operar? Ô, Gustavo, eu estou achando que o pessoal... Ou a gente está sendo extremamente eficaz e claro e magicamente didático na apresentação, ou a galera não está tendo dúvida, cara. Né? Ou o pessoal está meio quietinho aí, não quer falar e tal. Pessoal, pode colocar suas dúvidas aqui no bate-papo e, se quiser, levanta a mão aí na hora. Ok? Vamos lá. Alexandre, é porque as quebras lá em Minas não passa de 2. Não é só esse indicador, é só na Venezuela. Lá em Minas está tudo controlado, todo mundo está curando quebra, sabendo quanto está perdendo no hortifruti, no açougue, principalmente nos perecíveis. Então, acho que a turma está bem tranquila nesse ponto aqui. Está dominado, né, Gustavo? Está dominado, está dominado. Está dominado. Afinal Mas de contas... despesa abaixo de 20, então, acho que é todo mundo também. Bobagem, bobagem. Afinal de contas, vamos lá. Ninguém tem na sua área de influência BH, ninguém tem loja do Marte Minas, ninguém tem esses caras por perto. Né? Então, no final das contas, está todo mundo light mesmo, é por isso, Gustavo. Eu acho até que a gente podia parar aqui esse webinar agora e nem precisa contar o resto. Porque eu penso o seguinte, não faz um negócio desse, não. Porque a gente não. Está aqui, eu pelo menos estou notando tudo, estou provocando meu time lá nos nossos grupos, né? O pessoal está assistindo, estou colocando foto aqui das planilhas e fazendo já fazendo analogia aí com as nossas, né? Dúvida não tem, não, você está falando a realidade, né?
Que resta aqui é fazer uma meia-culpa e dar a volta por cima, né? Vamos lá. Não é fácil, né, Cláudio? Não é fácil. E aí Mas a gente tem um ponto, né, Alexandre? O que acontece na prática, quando a gente encontra os clientes hoje, que estão começando os trabalhos das perdas, quando a R. Dias chega lá, o cliente fala assim, não, depois que a R. Dias veio aqui, as perdas aumentaram, né? Porque, na verdade, ele não media antes, né? E a gente encontra lá, é 3, Maru está rindo lá, 3, 3,5, que está deixando de ir direto para o resultado. Né? Então, os indicadores ali, né, de 2,34 já nos assustam, mas a realidade normalmente é muito maior. A gente precisa fazer um trabalho para poder apurar e buscar isso aí, porque esse dinheiro vai direto para a última linha. Né? O dinheiro das perdas está saindo da última linha, sangrando a empresa. Isso vai, quando a gente faz um trabalho nesse sentido, ele vai direto para o resultado final. Diga lá, Marujo. Eu rio porque a gente não mede o que não gerencia, né? E quando você chama uma empresa de consultoria, ela começa a gerir. E aí você começa a enxergar o tamanho daquilo que você tem realmente, né? Seja um buraco ou não, mas você começa a enxergar. Então, realmente, o processo de gestão de retaguarda ele é muito importante para o desenvolvimento de qualquer empresa. Sem dúvida, isso causa todo o diferencial. Mas eu rio por isso, vocês me desculpam. Vamos lá, prossiga. não, mas é isso mesmo, Marujo. A gente vê. Porque isso só acontece na Venezuela, Marujo. Isso aí se repete nas melhores famílias, infelizmente. Mas a questão importante disso é que a gente precisa acordar, né? O pessoal está reclamando aí da concorrência, mas o que eu estou fazendo para resolver, né? Então, acho que o grande negócio é assim, ó, se mexer com força, rapidez e profundidade, né? Olhar para quebras desta ordem que nós estamos falando é enorme, né? O que a gente quer mesmo é ser competitivo. E a pergunta é como fazer isso, né? Então, para que a gente possa ser competitivo, a gente precisa pensar, literalmente, pensar, né? Antes de agir, né? E aí a discussão é como. Então, nesse caso específico, nós estamos mostrando um cenário aqui bem curioso. Essa empresa ela alcançou 1,32 de perdas, né? Só que, se você for notar, nós fizemos um trabalho muito forte de qualidade de execução dos processos. Então, você percebe que, na medida em que ela melhorou a qualidade da execução dos processos, que é a conformidade na execução, proporcionalmente ela diminuiu as perdas. Então, a curva tem exatamente a mesma dinâmica. Você melhorou o processo, caiu perdas. Então, por que eu estou falando disso? Você quer ser competitivo? Reduza suas perdas. Quer ser competitivo? Reduza suas despesas. E para isso aí, eu quero chamar a atenção para o assunto de centrais. Que vocês estão participando de uma iniciativa que eu acho fenomenal, acho fantástico. Só que vocês não estão com o jogo ganho porque vocês estão dentro da central. Vocês têm que se mexer, tem que chacoalhar todo mundo, tem que pedir ajuda para o Marujo, tem que fazer envolvimento todos os dias com os associados, entendeu? Não pode deixar o pessoal ter oportunidade de ganho com... tem duas coisas que eu sei que o varejista gosta: aprender e de graça, né? De graça todo varejista ama. Então, assim, nós temos que garantir o envolvimento do pessoal. Não podemos ter um negócio como esse. Para vocês terem uma ideia, a primeira reunião que nós fizemos com a Rede 100 deu mais de 200 participantes. Mais de 200. Então, nós tivemos que abrir lá para o YouTube, lembra, Gustavo? Que a sala estava configurada para 200 participantes, né? Tivemos que abrir para o YouTube, porque a galera participou em peso. Então, assim, o varejista precisa entender que está na mão dele o negócio. E ele fazer parte de uma central de negócio, de uma iniciativa como essa de vocês aí, isso é gigante, é enorme, fantástico, é lindo. Mas nós precisamos fazer esse pessoal entender a importância disso tudo, né? Então, para nós, eu sempre valorizei muito as iniciativas do associativismo, né? Então, o associativismo possibilita o acesso a muito mais recursos do que qualquer empresa obtém de forma isolada. E um dos recursos é o conteúdo. Um dos recursos é a informação.
trocar informações, dividir conteúdo, dividir posturas, conhecimentos. O problema é que muitos não entendem direito o ciclo de vida das centrais. E eu trouxe um pouco disso para a gente debater. O primeiro estágio é a precursora, é aquela que sai na frente, que monta um negócio fantástico, uma tremenda ideia maravilhosa. Beleza. Segundo estágio, desenvolvimento, onde ela consegue angariar votos, onde o pessoal participa e começa a fazer compras juntos, e tem bastante gente, tem um grande envolvimento, toda hora estão se conversando e tudo mais. Aí entra no nível 3, pô, então agora já vamos fazer uma coisa um pouco mais avançada, né? Vamos pensar que nós temos que ser mais profissionais, nós temos que buscar mais conhecimento, nós temos que buscar evolução e daí por diante. Aqui costumam aparecer iniciativas muito interessantes sobre os principais pontos de ação que a central pode agir. Vamos pensar num ERP só para todo mundo, para ter informação compartilhada. Vamos reduzir despesa de TI com um sistema só na nuvem. Não precisa ter servidores, não precisa ter gente de TI dentro. Vamos manter só aquela despesa centralizada, dividida por todo mundo e tal, né? E aí começa a aparecer iniciativas dessa forma, nesse estágio 3. Aí você atinge a maturidade. Poxa, os varejistas estão dividindo informações, eles já estão dividindo algumas estruturas, reduzindo despesas. Se vocês pensarem só, eu vou dizer uma coisa para vocês, e isso não é... Eu já falei uma vez, lá no começo dessa iniciativa de uma supercentral, quando eu já me reuni com o pessoal da Rede União e mais um ou outro também, eu diria para vocês o seguinte, se vocês só centralizassem a contabilidade e se vocês só centralizassem o sistema de gestão, só essas duas coisas, isso pagaria todas as despesas de uma central forte, com muitos profissionais capazes de fazer um monte de coisa necessária para vocês, e ainda sobraria um troco, além da eficiência. Já imaginaram não precisar fazer cadastro de produto na sua empresa? Porque cada uma das lojas de cada um dos lugares está fazendo isso? Já pensaram nisso? Quanto de ganho financeiro eu tenho com isso? Então, assim, tem um monte de coisa. Então, as centrais, na maturidade, elas já começam a abrir lojas em conjunto, elas já começam a ter iniciativas, não mais de namoro, não mais de noivado, mas de casamento verdadeiro. Começam a ter patrimônio em conjunto. Começam a ser não associados, mas começam a ser sócios. É nessa hora que você vê o verdadeiro engajamento. É nessa hora que você vê quem está ali para fazer acontecer e quem veio só biscoitar. Então, nesse estágio, é o momento em que você define de verdade para que lado você vai. E muitos vão para aquele estágio do crescimento, né? Perdão, ao contrário. Alguns vão para aquele estágio do crescimento e outros vão para o declínio. Pois não, Gustavo, você está levantando a mãozinha aí? Exatamente isso que eu queria complementar, Anderson. Quando a gente vê, e a gente já viu em outros estados aí, esse movimento na maturidade, onde deixa de ser central para se transformar em uma SA, se transformar em uma única empresa, né, e fortalecer os negócios em conjuntos, e não só o supermercadista, mas também a gente já viu o central de FLV, né, que o pessoal montou, né, uma distribuidora de FLV dentro de uma central, e mais na frente se torna uma SA, aí sim, do ponto da maturidade, a gente passa para outro patamar e esse ciclo se repete novamente. Mas quando isso não acontece, né, e o engajamento não é real, a coisa realmente entra no declínio, que você estava comentando lá. Então, o que a gente vê, e aí eu queria tocar num ponto que você falou agora há pouco, né? Eu era menino, eu via a Rede Supermais nascer, via outras redes nascerem em Minas Gerais. Então, assim, tem muito tempo que esse negócio acontece. E por que a gente até hoje, em Minas, não conseguiu dar esse passo, né, para tornar uma dessas redes aí madura igual outras que a gente vê fora do estado? Me incomoda muito de ver o que está acontecendo fora, e eu tenho 3 anos aqui, né, que alguns também conhecem da área de tecnologia,
quantos projetos de tecnologia foram feitos nas centrais de Minas e não foram realizados, não conseguiram alcançar o objetivo inicial. Por que que isso aconteceu? Né? Por que não teve nenhuma central que se transformou em uma SA, já que nós estamos falando de mais de 20 anos de história de muitas centrais em Minas? Esse é um ponto que a gente desce o nível um pouquinho na discussão. Eu estou colocando aqui, pessoal, eu mesmo de coração mesmo na mesa, para poder cutucar. Eu sei se vocês têm uma reunião amanhã muito importante, é nesse sentido, porque ficar do jeito que está, com os desafios, o tamanho dos desafios que vocês estão enfrentando em Minas Gerais, que tem de suas particularidades, é essencial para vocês pensarem de uma forma diferente para frente. Vai ficar cada vez mais difícil para o pequeno e para o médio se não estiver junto, se não estiver envolvido, engajado numa causa dessa. Como a gente comentou, né? 0,01 pode dar certo, né? Se entrar na C pode dar errado. Mas tem que ser pela insistência, porque é importante para o negócio de cada um de vocês olhar para isso agora, de verdade mesmo, e agir mais rápido do que o Mineiro tem agido até então. Esse é o depoimento, o desabafo que eu queria fazer aí para todos vocês. É isso aí, Gustavo. Pode Gustavo, deixa eu só te corrigir aí. Você não era menino, não, que te conheço tem bastante tempo, viu? Não pega pesado na reunião, não. Tem 60 pessoas agora. Menino, você não era, não. Você não era, não. Eu não andei estrada muito sair de terra, mas era quase isso. Tem uma... Cláudio, eu adoraria que todos que estão participando hoje colocassem a mão na consciência e se movimentassem, se mexessem. As pessoas só se mexem por 3 fatores: orgulho, medo ou ambição. Ambição é super, super adequado, fantástico e tem que correr atrás. Eu quero mais, eu posso mais, eu vou atrás de mais. E as redes mineiras que cresceram e se explodiram de crescer, estão entre as maiores do Brasil hoje, têm muita ambição. Pode ser por medo. Eu não posso quebrar. Se eu sustento a minha família e é o esforço que eu empreendi por tanto tempo, né? Então, assim, seja lá por qual motivo esse povo vai se mexer, mas tem que se mexer. O mineiro tem uma característica muito curiosa, né? A gente sempre fala assim, poxa, o mineiro ele tem que ser convencido 3 vezes, né? Para poder se mexer. Às vezes, até tem uma série de piadas a respeito disso, né? Que o mineiro tem que ser convencido 3 vezes, porque ele desconfia, né? O mineiro desconfia tanto, né? Pessoal, confiem mais, mas é em vocês mesmos. Batam forte na mesa, vão para cima, porque senão esses grandes vão continuar fazendo o que eles estão fazendo, crescendo a uma velocidade 10 a 20 vezes maior do que vocês. E qual é o caminho disso? Vocês estão aí com mais de 300 lojas. Isso tem um poder fenomenal, desde que seja sério, desde que realmente haja união, desde que a gente supere os principais desafios que as centrais de negócio têm para superar. Que desafios são esses? Então, além da história do ciclo de vida, que eu falei que agora, dependendo do que você faz na maturidade, você pode ir para o próximo estágio de crescimento e começa tudo de novo, ou você vai para o declínio. Do declínio, nós temos que fugir. Então, como é que você faz? Quais são os principais desafios? O primeiro deles é superar a falta de alinhamento de visão. Cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa diferente. E as discussões são infindáveis e raramente se chega a bons acordos. Falta de espírito associativista. Pô, vocês que foram lá para o Sul e foram visitar, você viu só o que o Sandro faz? O Sandro tem espírito associativista. O cara já se colocou à disposição e de joelhos, peçam o que quiserem, me perguntem o que vocês quiserem. Eu conto o caminho e digo aquilo que vocês podem economizar de tempo em função do que a gente teve que aprender sozinho, que não tinha ninguém para ensinar. Isso é espírito associativista. Eu vou te contar exemplo de espírito associativista lá no Nordeste. Tem o pessoal de uma rede, e eles têm lá, acho que 80 lojas, 80 e poucas lojas, e eles entraram numa discussão.
que o ideal seria que todos tivessem o mesmo ERP. E aí, eles começaram a discussão e concluíram que tinha um ERP que seria o mais apropriado para eles. O presidente da associação tinha outro ERP, consolidado. Era o cara que tinha números mais consistentes na rede. E ele tinha outro ERP. Aí encostei nele e falei assim, escuta, para você vai ser duro, hein, cara? Você já está com tudo redondinho, agora vai trocar seu ERP? Ele virou e falou assim, Alexandre, eu não posso olhar só para mim, eu tenho que olhar para o grupo. A hora que eu vi isso, eu falei, porra, cara, aí, meu filho, aí você é presidente mesmo e não é sem razão. E agora virou presidente da associação estadual, né, dos mercados do Estado. Então, por que eu estou falando disso? Eu conversei mais ainda depois com ele sobre isso, mas olha, o cara vem falar para a gente que agora ele acha que vai ser duro para ele e tal, mas ele tem que dar um exemplo, tem que pensar no grupo. Gente, isso é lindo, isso é fantástico. Ele vai ser o maior esforço, vai ser o dele, porque ele já pagava um ERP, ele já tinha processo funcionando com ERP, tudo rodando bonitão, cara. Ele vai para o outro. Percebe a diferença? Então, falta de espírito associativista é um tremendo num assunto crítico. Pouca dedicação. As pessoas falam muito e fazem pouco. Então, tem que participar mais, tem que ir mais, tem que perguntar mais, tem que tratar mais, né? Aí, um que eu gostaria de gastar pouco tempo falando, que é o ego. Às vezes, o cara prefere ser presidente de 30 funcionários versus ser gerente de uma organização com 50 mil. Então, assim, é o meu ponto de vista que tem que prevalecer, eu é que estou certo, tal. Eu acho que não é assim que essas coisas funcionam nas estruturas desse caso, né? Então, temos que olhar para isso com cuidado. Ausência de gestão. Você quer saber se o cara está no jogo? Vira para o cara e diz o seguinte, olha, a partir do mês que vem, na nossa associação, nós teremos um diretor comercial, um diretor financeiro e um diretor de operações. Na área comercial, nós teremos 10 compradores. Na área operacional, nós teremos um técnico de hortifruti, um técnico de açougue, um técnico disso, cada um deles com 3 assistentes, e esses caras vão ajudar todas as redes. Primeiro nós vamos centralizar as compras, aí vamos isso, aquilo, lá. Então, o primeiro estágio nós temos que contratar os 3 diretores. Quer saber se o pessoal está dentro do jogo mesmo? Porque falar é fácil. A hora que disser, temos que contratar um diretor comercial, um diretor isso, um diretor aquilo, se o cara disser, beleza, vê aí quanto é que dá conta e vamos rachar esse negócio, até que isso dê ganho suficiente para essa estrutura se pagar, e ele perguntar logo na sequência, tá, mas em quanto tempo se paga? Em X meses? Beleza, toca o pau e vamos nessa. Se você fizer esse exercício e aparecer essa resposta, é porque a associação está alinhadona. Se o cara fala, não, isso é muito gasto, eu não vou gastar isso aí e tal, cara, você está dividindo isso com mais um monte de cara. Aí você pensa 2 vezes, porque é sinal que o pessoal não está engajado. Então, tem que botar gestão e tem que ter engajamento para isso. Falta de hegemonia entre as operações. Você pega uma rede que tem um cara com 20 lojas e um cara com 2, isso aí pode dar um pouquinho de dificuldade, mas isso aí tem que superar, né? E, por fim, objetivos individuais acima dos coletivos. Se o cara acha mais bonito dar um bypass na rede que está comprando junto, porque ele conseguiu uma negociação melhor, ao invés de pegar a negociação melhor e trazer para a rede, esse cara não serve para participar de uma associação. Então, assim, ele não tem espírito associativista. Esses são os principais desafios para a gente realmente entrar na era de buscar grande performance. Então, é isso, gente. Nós precisamos buscar um sonho grande. Nós vamos buscar um caminho de eficácia. E eu quero mostrar para vocês agora um exemplo concreto, para a gente fechar o nosso bate-papo, nós estamos aqui no finalzinho do horário. Como é que isso se materializa? Pois não, Gustavo? Só no slide anterior ainda, só para a gente saber quantos aqui, se puder levantar a mão aí no chat ou no bate-papo, quantos aqui são presidentes de associações
ou são executivos da associação? Levanta a mãozinha aí do Levanta a bate-papo. mãozinha, um bate-papo aqui, dá um oi para a gente aqui, só para a gente ter uma ideia de quantos são presidentes. O Marujo levantou a mão lá, o Cláudio também. Tiago. Quem mais, gente? Ih, Gustavo, estou achando que o pessoal fechou a câmera e não está participando, não, viu? Será? Legal, legal. Só para a gente ver como é que está esse engajamento aí da turma nesse sentido. Legal. Vamos em frente. Legal. Vamos lá. Então, para vocês entenderem do que eu estou falando a respeito disso, isso aqui é o demonstrativo de resultado de uma empresa que, como vocês estão vendo, tem uma série de características aí. A primeira está com 21 de margem. Quando bota as verbas comerciais, vai para 24,8, 25 de margem. A hora que você vai ver as quebras, 3,6 de quebra. Isso está dando uma margem operacional de 20%. O resultado operacional tirado das despesas está dando 5,5%. E é uma empresa que tem despesas razoavelmente boas, né? 15%, tá? Nível patamar bom. Essa empresa está dando só 1% de lucro líquido. Né? E como a gente pode fazer para que evolua? A central, os projetos, as estruturas na central tem que ajudar a empresa a evoluir seus resultados. Então, essa empresa, ela saiu, vamos olhar direto aqui, ó. Na margem comercial, ela saiu de 24,8 e foi para 26,1, com 13% de crescimento, 1,4 pontos percentuais de melhoria. A quebra contábil saiu de 3,6, foi para 1,7, com 47% de redução, 1,9 pontos percentuais de melhoria no resultado por causa disso aqui. Né? Aí a gente vai lá para o lucro líquido, nós saímos de 1% para 4,3%, ou seja, R$1 milhão a mais por mês, numa rede que fatura 28 milhões por mês. R$1 milhão a mais por mês, 358% de melhoria do lucro líquido, 3,3 pontos percentuais a mais de melhoria do lucro líquido. Gente, se isso aqui não é estímulo, não tem o que seja. Só que pensem no poder de crescimento dessa empresa com 1% de lucro líquido e dessa agora com 4,3% de lucro líquido. E olha que não pegou pesado, não. Vai ter mais coisa para fazer aqui ainda, porque 4,3% é um resultado que ainda merece ser melhorado. Enquanto não bater os 5, 5,5%, não dá para relaxar, não. E quando bater 5, 5,5%, não vai poder relaxar também. Então, gente, essa dinâmica, né, quando você vai atrás de resultado, você vai conseguir retorno. A questão é que se você fizer isso sozinho, a sua chance de conseguir esse resultado inteiro é menor. Porque, assim, se pensar em tantos associados lá da Rede 100, que são clientes nossos, né, Gustavo? Quantos deles teriam tido condições de melhorar os seus resultados na velocidade que melhoraram e com o esforço que fizeram? Poucos poderiam ter feito isso sozinhos na velocidade que fizeram. E com a central viabilizou. Então, são condições como essas que a gente tem que aprender, entender e ficar espertos. Então, eu queria agradecer, eu tenho mais 2 slides aqui para poder mostrar para vocês os próximos passos, né? Mas eu queria agradecer profundamente a todos os colegas que participaram, e eu gostaria mesmo, aqui estão os nossos contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar com a gente, eu gostaria mesmo de pensar no que vem pela frente. Então, se a gente olhar para isso, nós vamos, nos próximos encontros, já estão acordados aí com o Claudinho, com o Marujo e Companhia Limitada, nós vamos discutir em 3 webinários diferentes, modelo operacional, vamos falar mais sobre como a loja deve ser para que ela tenha capacidade de suportar a concorrência, vamos falar sobre redução de despesas, vamos falar sobre perdas, redução de perdas, que são os 3 assuntos que mais podem impactar na competitividade de vocês fora o comercial, né? E, por fim, quem sabe, né, Gustavo, para alinhavar tudo isso, quem sabe a gente não faz aí um webinar falando só sobre a gestão comercial, né? Acho que temos aí condições de ir bastante longe.
Então, o que nós queremos, basicamente, é garantir que haja competitividade através de uma estratégia de negócio que seja forte e seja sustentável, né? Esse é o nosso foco. Então, para isso, nós queremos bater forte no crescimento e eficiência, nós queremos que o associativismo seja, de fato, um pilar importante do crescimento desse grupo, e nós temos que providenciar que a evolução da gestão e da estratégia seja uma verdade, aconteça para valer. Então, com isso, eu fecho aqui as minhas colocações, abro para qualquer dúvida que o pessoal tiver e passo aí para o Claudinho, para o Marujo, para os demais que quiserem se manifestar a respeito. Muito obrigado, pessoal, é isso. Estou à disposição de vocês para o nosso próximo encontro. Eu agradeço, Alexandre. Foi muito enriquecedor, eu acho que explicitou bastante aí, muitos assuntos que são necessários que sejam ouvidos não só no tocante à loja, mas principalmente no tocante a associativismo, né? Sem esquecer, é claro, da individualidade de cada loja no seu lucro, no seu objetivo principal, que é gerar lucratividade, né? E poder estar expandindo e crescendo, mas trazendo aí consigo nessa apresentação a importância de estar dentro de um negócio, mas não é só estar dentro de um negócio, é fazer parte desse negócio, né? A rede associativista, ela tem muito disso, ela tem lá X% que se envolve, se enganja e está ali pegando no chifre, e X% que está ali aproveitando para ir atrás e seguindo. Isso é em qualquer rede, na Supercentral não vai ser diferente, na Rede 100 a gente também vê isso, em qualquer rede, seja ela muito bem sucedida ou uma rede que esteja iniciando agora. Mas o que a gente tira desses conhecimentos todos é que não basta somente fazer parte de uma rede associativista. Tem que se engajar, tem que querer fazer parte. Acionar, foi o que você citou em relação ao Sandro. Eu e o Cláudio tivemos lá, conjuntamente com outras comitivas, com outros associados da comitiva, que foram 5, né, Cláudio? E a gente achou uma pena que não foram 20, né, Cláudio? 10 gestores e 10 presidentes. Tinha que todos. O Sandro falou exatamente isso que você falou. Gente, nós estamos aqui à disposição. Se vocês precisarem, está aqui meu telefone. O Claudinho já falou que já ligou para ele um monte de vezes. Eu ligo para o Emerson constantemente. Trocamos ideia. E daí saem negócios. Amanhã vocês terão reunião e vocês vão ver lá um assunto que já vem se trazendo desde o ano passado sobre sacolas, que vem a público para vocês amanhã já antecipando, né, Claudinho? Isso veio muito em detrimento da própria visita que nós fizemos na Rede 100. Vamos falar, vai ser falado lá sobre outros assuntos, inclusive importação, e veio, o que eu quero dizer com isso? Que veio da expertise de outro co-irmão, que é outra rede. Assunto sacolinha na hora do almoço, né? Oi? Lembra? Assunto sacolinha na hora do almoço. Na hora do almoço. Você já ligou para o Jesus, já aceleramos, já pegamos o preço. E no final da tarde estava finalizado. Verdade. Né? Então, assim, eu acho que já liguei muito importante para saber do trabalho da R. Dias lá no Super. Gastei umas 3 horas com ele lá, viu, Alexandre? Então você já sabe de tudo. Uma das 3 ligações para ele foi para ouvir sobre o trabalho lá. Mas é isso, eu agradeço aí em nome da Supercentral, Gustavo, Alexandre. Pois não, Gustavo? Complementar aqui só a colocação que eu acho que é interessante. Você tem o grupo nas redes, né, nas associações, o grupo dos engajados, né, que é aquele 0,1% que faz o negócio acontecer, que corre atrás e quer fazer aquele 0,1 virar 100%. Você tem aqueles que estão ali no embalo, né, que apoiam, estão ali na retaguarda, que veem a vantagem do negócio e dão carta branca para quem está tocando. É um grupo que faz parte do negócio. Agora, o que não pode é aquele 10% do contra que atrapalha o negócio inteiro. Esse aqui é o grupo que, em alguns momentos, e a gente já viu isso acontecer, ele tem que ser colocado de lado, para fora do negócio.
Porque se tem alguém ali, 20% puxando, tem 70% atrás, e tem outros 10% puxando para o lado contrário, esse é o cara que atrapalha, porque tem que ter alguém na frente, batendo na mesa, tocando, fazendo o negócio acontecer. E esses 20% que às vezes estão com essa disposição de ir à frente, tem que ser apoiado, incentivado, porque em alguns momentos vai dar certo, na maioria das vezes, vai errar de vez em quando, vamos corrigir, vamos buscar outro caminho, mas tem que apoiar essa turma. E aqueles 10% que só está malhando ali, tem que ser revisto. E às vezes eu vejo muito isso, né? A gente não dá para ser no consenso o tempo todo dentro de uma central. Nós estamos usando o nome do Sandro aqui, o Sandro está lá em feriado hoje, lá no Rio Grande do Sul, mas ele é o cara que puxa a fila. E vamos junto, e vamos em frente, tem que ser assim, vai ser. Então, assim, não dá para toda hora também agradar todo mundo. E os exemplos que a gente viu de rede que às vezes diminuíram, depois cresceram muito mais. Então, acho que é uma questão muito importante também, de saber separar esses grupos e ver quem, como o Alexandre comentou, quem está engajado, quem quer ir à frente, quem vai apostar, quem vai investir para colher no futuro. Esse eu acho que é um ponto bem importante de a gente semear. E eu queria deixar aqui, né, o desafio para cada supermercadista, que variação que são, e conversasse com o seu gestor, conversasse com o seu presidente, tudo que a gente viu aqui hoje, né, desses depoimentos, desses exemplos lá da Rede 100, da Unisuper, que estão se transformando aí em grandes redes e vencendo a concorrência, porque lá também tem. Né? Minas Gerais tem algumas particularidades, mas tem no Brasil todo, como o Alexandre colocou, o cara que foi atacado por 3 atacarejos de uma vez só. E está vencendo, né? Lucrava 100%, passou a lucrar 98%, depois de todo esse ataque. Com a ajuda de dias, né? Mas que conseguiu superar isso aí. Mas esses 10% a gente precisa avaliar e decidir, pessoal, com quem a gente vai andar dentro das redes, porque o caminho para pequeno e médio passa pela união, passa pelas centrais de negócio, pelo fortalecimento dessas centrais. Não tenho dúvida disso, e vai ficar muito mais fácil de crescer. Para acrescentar, engrandecer a sua colocação aí, Gustavo, acho que foi muito assertiva. Eu acho que nós temos um desafio muito grande, que é vencer a inércia. Todas as redes vêm num certo ritmo, e eu acho que a Supercentral deveria contribuir para que esse ritmo fosse acelerado. Eu acho que essa ideia de visitar a Rede 100, né, de ter a humildade para entender o que esse pessoal está fazendo, afinal de contas, eles estão com uma experiência muito interessante, foi muito boa. Acho que foi uma demonstração de humildade de vocês fantástica e de muita inteligência, inclusive. E eu acho que isso tem que ser reverenciado, aplaudido em pé. Agora, esse pessoal, todo mundo tem que se mexer, porque é muito pesado para poucos puxarem todo mundo. E aí a gente sabe que, infelizmente, acontece, aquele que não faz nada, aquele que não se mexe, aquele que não anda, normalmente aquele que fica botando o dedo, né? Mas não fez nada, não andou, nada aconteceu. Pô, cara, mas você não esteve lá com a gente quando a gente quis ir na Rede 100? Você não participou do webinar que a gente estava fazendo lá para ver se a gente alinhava e tal? Você não isso, você não aquilo, e agora você dizer que a coisa não anda? Então, ao invés de ficar esperando que ocorram situações como essa, é engajar a turma, pegar o presidente, o executivo de cada uma das centrais, de cada uma das redes, e empurrar com muita força. Essa turma tem que andar muito forte, mas muito forte. Então, eu acho até que essa seria um convite para que na próxima nós tivéssemos uma delegação mínima de cada uma das redes associadas e que tivéssemos presidente, executivo e diretores de cada uma das redes, para que isso se tornasse não apenas uma mera troca de conhecimento. Confesso a vocês o seguinte, tá? Eu não me preocupo em ficar trocando conhecimento por trocar. Eu gosto de ver quando a gente está oferecendo um conhecimento, empenhando o nosso tempo, isso está rendendo, isso está impulsionando as empresas, isso está mexendo com a cabeça das pessoas. É aí que vocês ganham. E eu tenho certeza absoluta. Eu vejo isso lá, a gente ajuda o pessoal da Rede 100, está fazendo um projeto de unificação das lojas lá da Rede Unisuper.
está reformatando o comercial deles, dando orientações para a reformatação de toda a parte operacional, lojas. Então, assim, é isso aí, gente. É gente com vontade, é gente que produz, é gente que transforma. É isso que é legal de ver. Então, eu faço aqui um desafio a todos os presentes, que vocês estabeleçam junto a cada uma das redes, que isso aqui não é um webinar da R Dias. Isso aqui é um fórum da super rede, entendeu? Então, é esse o negócio. Essa super central é que faz a diferença. E esse é um evento da super central. É aqui que vocês vão juntar os pontos de vista que vão fazer vocês andarem. Porque aquele que disser que está tranquilo quando tem uma loja do BH do seu lado, quando tem uma loja do Bahamas, quando tem uma loja do Marte Minas, uma loja desse, daquele outro, aí o cara que disser que está tranquilão nessa e que ele não vai se esforçar, aí ele tem a justificativa, você está tranquilo, deixa ele tranquilo. Agora está cheio de gente nessa condição que não está tranquilo, que tem que se mexer. Isso é para o bem de todos e fortalecimento do varejo do Estado. Porque se os fornecedores começarem a ter concentração muito grande lá, em algum momento eles vão ver vocês como a saída para o problema deles. E eles já têm uma concentração nas maiores redes fenomenal. Então, vocês têm que buscar o profissionalismo que atraia o fornecedor, para o fornecedor estar junto com vocês. Vocês têm que buscar a iniciativa para derrubar o ego, trazer mais humildade, para vocês entenderem que são muito mais fortes juntos. Lá no Rio Grande do Sul, muitos já entenderam. Lá em Santa Catarina, muitos já entenderam. Então, eu acho que vocês estão com a faca e o queijo na mão. E como o queijo aí é bom demais, nós temos que acelerar esse negócio aí, gente. É isso aí. Parabéns, Alexandre. Obrigado. Tá? Obrigado mais uma vez. Acho que, se não houver mais nenhuma colocação, Cláudio, a pessoa de diretoria, Gustavo, Alexandre. Só queria aproveitar aqui, Cláudio, a quantidade de associados aí que não fazem parte das nossas assembleias de gestão, né, contínua, para contar a história do motivo da criação da Rede 100. E olha que interessante, a Rede 100 foi criada porque instituiu-se que o Dia por Cento ia entrar no Rio Grande do Sul. E aí eles falaram, não, aqui não pode se criar uma rede como essa. E aí eles juntaram 350 fornecedores, políticos, e botaram todo mundo dentro da sala e falaram o seguinte com os fornecedores, olha, nós somos uma rede a partir de agora, nós vamos comprar em conjunto, e se vocês venderem ali mais barato do que vocês vendem aqui, com a gente vocês não se criam. E essa força foi tão grande que hoje eu tive uma reunião com um associado que tem 10 lojas do Dia aqui em Belo Horizonte, e ele me lembrou esse assunto, ele falou assim, no Sul o Dia não entrou, não se criou. Não cresceu. Não cresceu. Uma rede comprou. Tentou fazer umas lojinhas e uma rede comprou. Olha o tanto que a criação da Rede 100 foi importante para blindar um Estado e para ajudar, fazendo com que todas essas lojas, essas 700 e poucas lojas que hoje fazem parte da Rede 100, tenham o sucesso que eles estão tendo. Agora, senhores, foi falado muito aqui e para a gente finalizar. Dificuldade todas elas têm. Na Rede 100 nós vimos também, né, Cláudio? Tem dificuldade em todas elas. Mas tem engajamento. Tem pessoas puxando para frente. É um Sandro, é um Pedro Paulo lá, que a gente viu, o seu Paulo, e grandes pessoas que fazem a diferença. E os outros veem que aquelas pessoas estão crescendo e falam, cara, se eu não crescer junto é porque eu sou desligado do mundo, né? Eu estou desconectado. Peraí, eu vou junto, peraí, eu tenho que ir junto com esse cara, né? Malu, deixa eu complementar uma coisinha que eu acho bem importante para todos saberem. Nós temos, pelo menos, sei lá, vários clientes lá dentro da Rede 100, muitos. E eu queria citar alguns que enxergam valor em fazer parte da rede. Rede Vivo. Quantas lojas Rede Vivo, Gustavo? 19 cidades, 600 milhões de faturamento. Nicolini, 400 milhões de faturamento,
com 11 lojas. Center Shop tem lá também seus, acho que são 14 12 lojas. lojas ou 14 lojas com mais ou menos uns 200 milhões de faturamento, também está dentro da rede. Exato. E aqui dava para eu continuar citando, deve ter mais uns 3 ou 4 clientes nossos desse tamanho lá dentro. E querem saber da maior? Pensem comigo, se esses caras desse tamanho entendem que é importante, vocês acham que o pequeno está achando ruim? Estamos participando de um projeto para desenvolvimento de uma estrutura logística para distribuição de hortifruti. Não estou falando de um CD. Vários. Então, pensem bem. Se esses caras já passaram por essas experiências e continuam lá, por que uma rede de 600 milhões, a outra de 500, a outra de 300 e outras tantas de valores parecidos precisam participar de uma central? Se eles veem ganho, imaginem os menores, gente. Então, vamos lá. Aproveitem o embalo. O movimento de vocês está começando, está crescendo, está ganhando corpo. Aproveitem e dê corpo o mais rápido possível. Não cometam os mesmos erros de fazer tudo lentamente, como a maioria faz. Vão para as cabeças, arrebentem. Vocês têm potencial para isso. E estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Valeu, Alexandre. Aproveitar aí, né, agradecer ao Gustavo, a gente já vinha tateando isso há algum tempo, né, Gustavo, conversando sobre isso. Colocamos, né, nas reuniões lá de diretoria e depois de associados da Supercentral Mineira, esse projeto da R. Dias, meu, de ter webinars de tamanho conteúdo e que a gente pudesse ouvir e beber dessa água, né? Ouvir e ver Alexandre falar aí é um privilégio que quem estiver perdendo está fora do mercado já há muito tempo. Então, agradecer demais o que vocês estão fazendo pela gente, né? Que não é só vir cá trazer um pouco do que vocês já sabem de cor e salteado por andar nesse país inteiro e fazer tão bem como a R. Dias faz há muitos anos e a gente tem conhecimento. Vocês se engajarem com um projeto nosso, entenderem as nossas dificuldades e vir para um webinar desse com muito mais conteúdo do que alguns slides prontos que poderiam ser passados em qualquer estado, em qualquer rede. Então, a gente sente que o envolvimento é grande, que o carinho pelo associativismo que vocês têm também é muito alto, né? Esse grau de envolvimento de vocês da R. Dias com o nosso segmento, né? Não só supermercadista, isso nos engrandece, porque isso nos dá coragem mesmo de acelerar, participar de um bate-papo desse foi fenomenal, a gente provocou que esse bate-papo fosse feito hoje também, porque amanhã estaremos todos reunidos lá na sede da AMES, os 10 presidentes, com os 10 gestores das redes, para a gente dar um verdadeiro sacode no negócio, para o negócio acontecer, né? Tem vários motivos, né? Até aproveitando o canal aqui, que tem vários associados aí da Supercentral Mineira, tem vários motivos que do nosso nascimento, que foi o ano passado, em plena pandemia, quando a gente surgiu, para a coisa não ter sido potencializada como deveria, né? Todo mundo surfou a onda ali no ano passado, esse ano aí está se revendo todo o seu negócio, mas agora, de fato, a Supercentral Mineira tem que sair do papel dos sonhos e acelerar de uma maneira muito grande. E amanhã a gente vai estar lá debatendo vários assuntos, além das novidades colocadas aqui de centralização de sacolinhas, que a gente aprendeu lá com o Emerson da Rede 100, a importação de vinhos que está prontinha para o Natal agora, mas a gente vai discutir de fato amanhã o futuro do nosso negócio e como seguiremos de uma maneira mais rápida. Então, foi muito providencial esse bate-papo de hoje e, assim, obrigado pelo envolvimento, Alexandre, Gustavo, a todos da R. Dias aí, e para a gente vai ser muito gratificante estarmos nesses encontros aí e pode ter certeza que amanhã eu vou provocar e vou dar quantos tapas na mesa precisar, porque para falar alto eu sou bom também, igual o Sandro lá, para bater na mesa a gente também vai bater.
para a gente pode ter certeza que nos próximos a gente vai trazer mais gente, mais supermercadistas. E esse é o meu recado para todo mundo. As nossas redes, seja Supermais, que você está vendo aqui em cima, seja a Super Central Mineira, que está lá, que está por trás de tudo, só existe por conta nossa, dos supermercadistas. Eu sou supermercadista, tenho meu CD, estou indo para minha terceira loja. Isso tudo só existe, quem paga essa conta somos nós. Então, nós devemos botar a mão na rédea. Nós temos, igual meu avô, meu pai falava, que tem que agarrar no rabo do burro mesmo, no chifre do boi, e é isso que vai fazer o negócio acontecer. E digo mais, amanhã eu vou falar também o que a gente viu lá no Sul, e foi o que o Sandro falou com a gente. Para isso dar certo, tem que ter dono, tem que botar a mão na massa e tem que estar perto. Então, aproveitando o canal aí, tá, Alexandre? Desculpa aí, mas é para dar mais uma sacudida para amanhã, viu? Tem que ter dono mesmo. Amanhã, Cláudio, se vocês estiverem lá e quiserem chamar a gente para algum momento de participação, fiquem à vontade. Eu e o Gustavo estamos aqui no escritório, estaremos por aqui. É só dar um toque aí. O que importa é ver esse projeto andar e ir para frente. Estamos muito felizes de ver isso acontecendo. Grande prazer estar com vocês. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Que a força esteja com você, Cláudio. E Marujo também.